Olá, seja bem-vindo ao canal Aliança Católica. Uma alegria estarmos aqui hoje para meditarmos a palavra de Deus, inspirar, Senhor, as minhas ações e ajudar-me a realizá-las para que em vós comece, para vós termine tudo aquilo que eu fizer por Cristo Senhor nosso. Amém. Meus irmãos, hoje, terça-feira, se é celebrado o dia de Santa Inês, Virgem e Mártir. Eu vou ler um pouquinho aqui sobre quem foi Santa Inês. Inês, romana, não tinha 16 anos de idade quando foi posta diante da alternativa entre Cristo e sua vida terrena. Sem hesitação, ela escolheu seu esposo celeste, com quem pelo seu martírio se encontrou para sempre como desejava. Aí que vai falar assim: sua memória celebra-se em Roma, no cemitério com seu mesmo nome, na Via Namunetânea, aos 21 de janeiro. O nome de Inês é lembrado no cano romano. Você já deve ter percebido, né, ali na oração, o cano romano, cano primeiro, que é o que geralmente é lido em festividades, em dias muito importantes para a igreja. Nós temos a oração eucarística número 1, que é o cano romano. E lá no cano romano se fala o nome de Santa Inês, Inês, Luzia, e vai por ali afora. E queria ler para vocês aqui a oração da coleta, que é a oração que o padre faz depois do ato penitencial. Aí ele fala, né, oremos, e reza o seguinte: ó: Deus eterno e onipotente, que escolheis o que é fraco no mundo para confundir o que é forte. Concedei, bendignos a nós, que celebramos o martírio de Santa Inês, a graça de imitar sua constância na fé. E aqui é o que eu queria comentar com vocês. Às vezes nós não prestamos atenção no que o padre lê na missa, no que o padre reza por nós. Porque o padre ali é como se fosse um exemplo numa família em que se tem um pai e 3 crianças e a mãe. O pai e a mãe eles fazem oração, mas a oração é para todo mundo. E o padre, ele é o pai da comunidade. Ele é aquela pessoa que reza por todos. Então, quando o padre ele faz essa oração que eu li aqui agora, ele está falando por você. Ele está falando assim, ó: escolhesse o que é fraco no mundo para confundir o que é forte. Ele está falando assim: nós que somos fracos, que o Senhor nos dê a força para imitar aquilo que Santa Inês fez e temos a constância que ela teve na fé, porque ela não hesitou entre escolher entre Deus e entre uma vida errada, uma vida que ela não queria, uma vida que não iria levar ela ao céu. Ela sabia muito bem e ela não hesitou. Aqui fala que ela não hesitou em encontrar o seu Senhor. E ela foi martirizada novinha, mas ela defendeu a sua castidade, defendeu a sua fé. E essa oração, ela fala justamente isso, que nós possamos ter constância na fé, para defendermos aquilo que nós acreditamos. Isso tem que estar no nosso coração. Nós não podemos deixar com que o mundo entre em nossas vidas e nos faça desacreditar naquilo que é belo, naquilo que a igreja vive desde Jesus, né? Desde a sua instituição. E eu queria só falar um pouquinho aqui sobre o evangelho, que Jesus ele acrescentou no final do evangelho: o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Os fariseus questionavam Jesus porque seus discípulos estavam pegando espigas, né? Estavam comendo no dia de sábado, o que não poderia ser feito. E Jesus falou que quando a pessoa tem necessidade, ela não tem que olhar para a lei, ela tem que olhar para o coração, ela tem que olhar para aquilo que realmente vai fazer bem para ela e para a sociedade. A necessidade dos discípulos dele naquele dia era a necessidade das espigas, estavam com fome. E às vezes a gente tem uma necessidade no dia do Senhor, né, no domingo, a gente precisa fazer algo que naquela época não se podia fazer exercício físico, nada, né? É muito. Você entrava no sábado, acabou. Todo mundo paralisava e infelizmente até os judeus fazem isso até hoje. E Jesus ele vai falar: não, não é bem assim. Se uma, né, ele vai falar em outra passagem: se uma ovelha cai num buraco no dia de sábado, você vai deixar ela morrer? Então é nesse sentido de que o homem foi feito por sábado.
O homem sabe escolher aquilo que tem que ser feito no sábado. Ele não tem que deixar com que o sábado seja o Senhor dele. Ele tem que fazer aquilo que o seu Senhor quer. E Jesus queria que os discípulos pegassem as espigas. Jesus queria que eles saciassem sua fome, porque eles estavam passando necessidade. Assim também nós temos como dia do Senhor o domingo. Mas nós também não podemos deixar com que o domingo seja um dia em que nós não vivemos aquilo que nós precisamos viver. Nós temos que sempre dedicar o tempo ao Senhor. É indispensável ir à missa, mas nós também não temos que deixar com que esse dia seja um dia travado, um dia paralisado, mas seja um dia que seja vivificado. Nós temos a alegria de viver o domingo, o dia do Senhor. Deus abençoe você. Se gostar, deixa os like aí pra nós. Se inscreva. Valeu.